Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer esse porta-panetones. Bom, porta-panetone ou cachepô, porta-treco, um cestinho que pode ter a redinha ou não, como eu vou mostrar no vídeo, e é bem legal fazer e agora para o final do ano é uma peça muito útil, seja para vender ou para presentear. Vou começar cortando o fundo da cestinha. Para isso, eu vou precisar de um tecido medindo 12 por 12, que eu vou dobrar em 4 e marcar. A partir do biquinho da dobra, a gente vai marcar 8,5 centímetros. Eu vou repetindo essa marcação no meu tecido, sempre prestando muita atenção se o 8,5 tá bem no biquinho da minha dobra. Depois eu posso ligar os pontos e recortar. A gente vai fazer isso 2 vezes, uma com tecido de forro e a outra com tecido principal. Para fazer o corpo da cestinha, a gente vai cortar medindo 20 por 52, uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez na telinha, se você for usar telinha. Para quem for fazer com blocos bordados, como eu fiz aqui, você vai precisar de 4 blocos, medindo 13 por 18. Quando você emendar os 4 blocos, ele vai ficar na mesma medida que tem que ter o tecido principal, 20 por 52. Observa que eu já estou considerando a nossa margem de costura. Se o bloco tem 18, a gente deixa a margem de costura em cima e embaixo de 1 centímetro, 20, mais as margens das laterais também. E também vai precisar de 52 centímetros de viés para fazer o acabamento na telinha. Eu acho a montagem dessa peça bastante fácil, até para quem é iniciante, é uma boa peça para começar a aprender. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar cada um dos tecidos, tanto o tecido do forro como o principal, dobrar ao meio, colocando o lado direito com o lado direito e passar uma costura para a gente formar essa manga. Em seguida, eu vou marcar. Dessa forma que ele está dobrado bem ao meio, eu faço uma marcação no centro. Depois, eu dobro ao contrário, encontrando essa marcação com a costura e marco mais uma vez o meio. Isso vai facilitar na hora da gente colocar o fundo. Com o meu tecido de fundo, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu vou marcar. Dobro ao meio e faço um pique de cada lado. Depois, eu dobro ao meio novamente ao contrário, encostando pique com pique. E faço mais 2 piques. Assim vai ficar mais fácil na hora de você alfinetar para costurar. Agora, alinhando pique com pique, a gente vai alfinetar ou usar presilhas de patchwork. A gente vai colocar lado direito com lado direito. Então, o que você está vendo aqui na minha mão é o lado do avesso do tecido e o lado direito eu estou encostando no lado direito da manga, vamos chamar assim, que é o corpo do forro. Começando pelos 4 piques, você pode alfinetar da forma que quiser, o quanto você
precisar para poder costurar bem certinho. Depois de alfinetar, eu vou passar uma costura prendendo o fundo da nossa cestinha no corpo dela. Eu tô usando tecido sarja, que é um tecido bem grosso e encorpado. E no caso dos blocos bordados, tem também a manta. É opcional. Quanto mais grossos os dois tecidos, mais encorpado vai ficar a sua peça. Na hora de costurar, você vai costurando com a margem de um pé de máquina. É só ir virando o tecido. Se você é iniciante, vai com bastante paciência, costura um pedacinho, vira mais um pouquinho, até que o final da costura encontre com o início dela. Você pode dar retrocesso no início e no final dessa costura. O meu forro já está pronto, já tem o fundo. Eu vou fazer a mesma coisa com o principal. Vou dobrar o meio e passar uma costura fechando. E depois vou colocar o forro exatamente igual, lado direito com lado direito. Se o teu tecido tem uma estampa que tem o sentido certo, ou se você está usando blocos, observe para colocar o fundo no fundo, para que não fique o corpo, a estampa do corpo de cabeça para baixo. Eu tô usando telinha para a gente fazer um mosqueteiro. É opcional, você pode fazer, como eu falei no início, a sua cestinha com o mosqueteiro. Se você pretende guardar o panetone depois de aberto dentro dela, é legal você ter esse mosqueteiro. Caso você não vai fazer, é só pular essa etapa e continua um pouquinho mais à frente. Para dar acabamento na telinha, eu vou costurar o viés em um dos lados. Em seguida, eu vou também dobrar minha telinha, lado direito com lado direito. E eu também vou usar 60 centímetros de uma fita de cetim. Essa fita, eu vou colocar encostando o lado do avesso da fita no lado do avesso. E vou colocar dentro da minha telinha, antes de costurar. Então, antes de dobrar, eu coloco mais ou menos no meio, como você tá vendo aqui, e aí eu alfineto para depois, quando eu passar a costura, para fechar o que eu tô chamando de manga, que é esse tubo que a gente faz, já costura a fita junto. Bom, agora que eu já costurei as 3 peças, a gente vai fazer a montagem. Eu vou virar
a telinha para o lado direito e vou colocar dentro do corpo. O viés vai ficar virado para baixo, lá para dentro. A gente vai costurar agora, eu vou fazer só uma costurinha de segurança para prender a telinha no corpo do tecido principal. Eu prendi com presilhinha de patchwork, ele ficou assim, e eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta, para prender. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o tecido do forro. Eu vou encostar lado direito dele no lado direito do meu tecido principal. Para isso, eu coloco ele um dentro do outro e posso alfinetar também ou colocar presilhinhas para a gente passar a costura em volta, essa costura que vai prender. Essa costura eu não vou passar totalmente como eu fiz com a telinha. Eu vou deixar mais ou menos 5 centímetros, que é o espaço que eu vou precisar para desvirar a peça. Não esquece de dar retrocesso no início e no final dessa costura, porque na hora de desvirar, às vezes a gente força um pouquinho, e se você não der o retrocesso, pode acabar desmanchando essa costura. Agora, com bastante cuidado, a gente vai puxando até desvirar a peça completamente. A parte que a gente deixou aberta para desvirar, a gente vai só virar a margem de costura para dentro e vai alfinetar. Agora, a gente pode fechar essa costurinha à mão, pode fechar também com cola, pano, ou pode passar um pesponto em toda a volta, vai dar um acabamento mais bonito. É a forma que eu gosto mais de fechar essa abertura. Passo uma costura bem na beiradinha, em toda a volta da peça, assim vai dar um acabamento, o forro vai ficar um pouquinho mais preso no lado de dentro e a gente fecha aquela aberturazinha. Terminando esse pesponto, a gente só vai desvirar, colocar o forro para dentro, a telinha para fora, acertar bem bonitinho a nossa peça. Eu não tenho um panetone aqui para colocar nele agora, para vocês verem, mas cabe muito bem um panetone de meio quilo ou de 750 gramas. Você pode usar ele, inclusive, como uma linda embalagem para presentear alguém com panetone. Na hora de fechar, a nossa fitinha que vai estar lá atrás na costura, é só você puxar para frente e dar um lacinho. Para dar acabamento na ponta da fita, eu passo um isqueiro, rapidamente um pouquinho de fogo, aí ela sela a fitinha de cetim. Espero que você tenha gostado do passo a passo. Não deixe de se inscrever no canal e deixa também o seu like. Obrigada pela companhia.